bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 27 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. Eu tinha planejado fazer uma live, mas por falta de bateria, eu não me precavi antes. Farei esse vídeo curto para falar um pouquinho sobre o quanto o BRICS tem assustado o império. Parece que estamos realmente caminhando para um mundo bipolar, onde as escolhas não são, de modo algum, as mais satisfatórias. Teremos, de um lado, o BRICS, que, de algum modo, nos lembra a antiga União Soviética por vários de seus aspectos, ou então o marxismo global, e, por outro, a tecnocracia, que nos lembra lockdowns, Bill Gates, comida à base de farinha de grilo e por aí vai. Não são grandes opções, mas parece o mundo está se dividindo entre tecnocratas ou tecnocracia liderada pelos Estados Unidos, numa espécie de último suspiro para manter a hegemonia global, e do outro, um bloco capitaneado por China e Rússia. Bem, antes não posso deixar de comentar aqui o passamento do cardeal Dom Geraldo Magela, que faleceu ontem em Londrina, na madrugada de ontem, sábado, em Londrina. Tenho um profundo apreço por Dom Geraldo Magela porque ele foi bispo aqui da minha cidade, Toledo, Paraná, em 1978. Se não me engano, foi bispo até 1982 e depois foi enviado para Londrina como arcebispo de Londrina, em 82. Dom Geraldo Magela foi quem idealizou o lugar onde eu morei por 3 anos, onde passei um dos melhores momentos da minha vida, o Seminário Maria, Mãe da Igreja. Foi idealizado por Dom Geraldo Magela para a formação dos futuros padres de 3 dioceses, Diocese de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu. Dom Geraldo Magela era um visionário antes de tudo. Então fica aqui a minha homenagem a Dom Geraldo. Ele realmente fez a diferença aquelas priscas eras dos anos 70. Deixará muita saudade, claro. Muito bem, vejam por que a OTAN está um tanto quanto enfurecida com o BRICS, ou melhor, a Europa, de modo geral, está apavorada, e mais ainda alguns setores do governo norte-americano com a criação do BRICS. Matéria publicada hoje no Daily Hall diz o seguinte: a Índia, membro do BRICS, comprou petróleo dos Emirados Árabes Unidos usando pela primeira vez na história sua moeda nacional. Em julho, surgiram relatos de que a Índia e os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo que permitia ao membro do BRICS utilizar rúpias ao invés do dólar americano para negociar petróleo com o país do Oriente Médio. Na semana passada, as duas nações parecem ter começado a negociar usando as moedas locais, depois que a empresa de energia Indian Oil fez pagamentos em rúpias pela primeira compra, ou pela compra de 1 milhão de barris de petróleo pagos pela primeira vez em rúpia, junto à estatal Abu Dhabi National Oil Company, relatou a agência Reuters de notícia. Por aqui já podemos imaginar o quanto é preocupante para a economia global, ancorada no dólar, esta formação, ou melhor, esta negociação com um país que será aceito oficialmente em 2014, Emirados Árabes Unidos, no BRICS. Mas o que interessa mesmo hoje foi uma entrevista dada por John Rubino a Greg Hunter ontem. Rubino disse o seguinte:
O Rubino é conhecido como um analista financeiro de porte. Ele alertou há 2 semanas que o que quer que resultasse da reunião do BRICS na semana passada seria mal para o dólar. O dólar, disse ele, não caiu, mas as perspectivas de continuar a ser moeda de reserva do mundo sofreram uma surra. Os BRICS, diz ele, acrescentaram meia dúzia de países ao seu grupo. 2 dos mais preocupantes para o dólar são a Arábia Saudita, onde o petrodólar começou, lembra ele, e os Emirados Árabes Unidos, onde os Estados Unidos têm enormes ativos na Marinha e na Força Aérea. A adesão oficial da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos aos BRICS foi nada menos do que uma impressionante repreensão ao poder financeiro e militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Disse também Rubino. Então agora temos o maior exportador de petróleo do mundo. Ele está se referindo ao BRICS e à Arábia Saudita. O BRICS tem o maior exportador de petróleo do mundo e também o local de uma grande presença militar dos Estados Unidos numa coligação antidólar, o Golfo Pérsico, evidentemente. Isso, para Rubino, é um grande negócio, porque os BRICS são uma espécie de organização comercial dedicada a contornar o dólar e a não viver mais sob o domínio dos Estados Unidos. Esses países não querem ser controlados por aquilo que consideram um império predatório. Então, ao observar o que está acontecendo financeiramente no mundo desenvolvido, e os Estados Unidos também, a Europa e o Japão, estão contraindo dívidas a um ritmo acelerado de uma forma que irá conduzir a uma crise financeira gigantesca, disse Rubino. Não há como contornar isso nesse momento. Se estivermos num sistema comercial centrado no dólar, estaremos vulneráveis a uma crise global liderada pelo dólar. Então, você não quer se envolver nisso. Há muitas razões para estabelecer um sistema comercial e monetário que não seja baseado no dólar. Um dos grandes problemas é que o dólar está desaparecendo porque não há como assumir esse tipo de dívida sem uma crise financeira gigantesca e uma redefinição da moeda no final da crise. Bem, eu costumo dizer aqui neste canal que a redefinição da moeda será a moeda digital única, claro. Rubino não fala nisso, mas ele também acrescenta o que eu já havia dito anteriormente, que nenhum dos países membros do BRICS quer uma moeda do BRICS. Tanto é que a Índia já fez negociações na sua moeda nacional, a rúpia. Então, o que acontecerá nesse caso é apenas o enfraquecimento do dólar, não diante de uma moeda do outro bloco, mas das negociações do outro bloco, evitando o dólar, até que Estados Unidos, ou melhor, o lado ocidental entre num acordo com o lado oriental para a criação de outra moeda, que não sejam as locais dos países membros do BRICS, nem o antigo dólar, que era a reserva cambial da maioria dos países, a moeda digital única, ou CBD. Muito bem, um alerta sobre a força do BRICS também foi publicado essa semana no American Thinker, num artigo de Roberto Oscar Lopes, falando sobre a importância da Rússia no bloco. Ele diz, entre outras coisas, que a Rússia tem preparado-se para ser separada ou separar-se do Ocidente desde antes do início do século XXI. Embora o Ocidente, diz ele, tenha prestado atenção mínima à Rússia, a Rússia investiu tempo e dinheiro para construir um sistema de apoio global na Ásia, África e América Latina, especialmente um banco de desenvolvimento fundado em 2015, do qual apenas 18% dos empréstimos aprovados foram para a Rússia, mas 82% foi para a África,
para a América do Sul. Os empréstimos foram destinados a serviços essenciais: transporte, 29%, água, saneamento, 22%, necessidades urbanas e essenciais, 15%, energia, 26% e sustentabilidade, 8%. Com investimentos em centros regionais importantes, Brasil, África do Sul, China e Índia, os russos colocaram deliberadamente as dobradiças de 3 grandes continentes nas mãos de líderes que tinham obrigações para com Moscou e razões para ver Putin com bons olhos ou vê-lo favoravelmente. Esse artigo é interessante porque mostra que não é só a China a dominar o BRICS, mas essencialmente a Rússia que planejou com muita antecedência uma maneira de pôr, digamos assim, uma pá de cal no Império Ocidental, leia-se Estados Unidos e Europa, com muito investimento na América do Sul. Daí porque entendemos hoje que a opção preferencial da América do Sul, evidentemente, será o BRICS, ainda que Milei, lá da Argentina, diga que não fará negócios com... Enfim, vocês sabem. Seja como for, o mais interessante dessa história toda é a visão um tanto quanto ultrapassada dos europeus em relação às suas próprias capacidades. Um exemplo disso foi um longo comentário mal-humorado no meu vídeo de ontem da manhã por parte de um europeu que dizia o seguinte: professor, você não sabe nada da Europa, não tem a menor ideia do nosso poder, entre outras coisas. De fato, a Europa tem muito poder. Vejam o caso da França, por exemplo. A França tem em torno aí de 70% de toda a sua produção de energia vinda de usinas nucleares. Acontece que desses 70% de energia produzida em usinas nucleares, que dependem essencialmente de urânio, é de se imaginar que o urânio venha de um país chamado Níger, não é mesmo? Por quê? Porque o Níger, colonizado pela França, é um dos maiores produtores de urânio do mundo. Mas o Níger também é rico em ouro, diamante e petróleo. Então, seria de supor ou de imaginar que o Níger seria uma superpotência, com rodovias modernas, ferrovias de trens ultra-rápidos, grandes universidades de ponta, um sistema de saúde de primeiro mundo, entre outras coisas. Só que não. O Níger é um dos países mais miseráveis do mundo. Apesar de ter urânio, de ser rica em urânio, que abastece 70% da produção de energia da França, poucos lá no Níger têm luz elétrica. Então é claro que a Europa é muito rica, só que detalhe, a Europa também tem muito a perder, porque no momento o Níger também está indo para o lado da Rússia, dizendo que será protegida, inclusive, pelo grupo Wagner, em caso de ataque de alguns países comandados por França e Estados Unidos, a sua nova configuração política, por assim dizer. Pois é, a Europa tem muito, mas também muito a perder. E é bom lembrar que a Europa também depende essencialmente de petróleo e gás. Pode ser de qualquer país, mas costumava comprá-lo da Rússia, não é mesmo? A preços módicos. Para terminar, então, a ideia de que não temos muitas opções pela frente. Muita gente acha que o BRICS é mauzão e, portanto, devemos acreditar na força da democracia americana. E outros, ao contrário, dizem que os Estados Unidos são, sim, os maiores predadores do planeta e devemos acreditar no BRICS.
Bem, o que devemos acreditar, sim, é que nenhuma dessas opções é boa. A única opção boa para a humanidade será o reino eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não veio. Mas isso é uma visão cristã, minha. O fato é que temos que aceitar ou um ou outro bloco, porque é para isso que o mundo caminha. Detalhe, se o bloco do BRICS lembra o marxismo, Leo Hochmann, num artigo publicado na sexta-feira, lembra que o bloco ocidental não é algo muito melhor. Ele diz, entre outras coisas, que o bloco ocidental é uma tecnocracia baseada numa parceria público-privada com gente muito legal, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, a Fundação Rockefeller, a Fundação Gates, o Clube de Roma, as Nações Unidas e uma série de ONGs, como as de George Soros, por exemplo. Temos, portanto, disse Leo Hochmann, o governo a trabalhar em parceria público-privada com grandes corporações para criar, equipar e impor um estado de vigilância digital abrangente. Pense nisso como o nazismo, em escala global, com acesso à moderna tecnologia de rastreamento digital. Eles ainda acreditam na eugenia, ainda acreditam que eles são superiores ao resto da humanidade e ainda acreditam que o rebanho de comedores inúteis precisa ser reduzido para um tamanho mais manejável. Então é isso. Parece que estamos mais ou menos como aqueles poloneses durante a Segunda G. De um lado, o pessoal do bigodinho e do outro, o pessoal de Stalin. Pois é, parece que esse é o momento presente, não é mesmo? Eis aí a dúvida cruel. A quem optar, não é não? Pois é. Bem, já que o BRICS tem despertado desespero, muito desespero no outro bloco, é bem possível que essa ideia de guerras de secessão, de separatismo, cresçam e muito dentro dos países membros do BRICS. Eu já mais ou menos dei o caminho das pedras no vídeo de ontem de manhã. Parece que a propaganda para separar certos países de si próprios, colocando irmãos contra irmãos, aumentará e muito daqui para frente. Por falar em Segunda G, no próximo sábado, às 8 horas da noite, porém ainda a confirmar, eu voltarei lá no canal Ale Machado Oficial para outra live. Falaremos no próximo sábado sobre a possibilidade da terceira G mundial. Mas eu ainda vou anunciar esta live durante a semana, mas já coloque aí na sua agenda, sábado que vem, outra live no canal Ale Machado Oficial, ao Ale Machado, a quem eu mando um grande abraço. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.